Olá, estou aqui mais uma vez para falar mais um pouco da minha vida. Hoje vou contar para vocês uma história, uma história não, um acontecimento que por muito tempo me incomodou muito, mas eu tenho que falar. Se o vídeo ficar um pouquinho maior, mas é porque eu tenho que falar desse, desse episódio, né? Já passei pelo episódio que eu digo que eu fui expulsa da escola pública, né, pelos motivos que eu já falei. Passei um ano sem estudar e no ano seguinte a gente já morava numa casa tampada e coberta de palha, né, no chão batido, um terreno da prefeitura, essas coisas todas assim. E meus irmãos começaram a trabalhar para uma senhora que fazia artesanato, né? E ela tinha uma escolinha pública, uma escolinha particular. E minha mãe negociou com ela, porque eu queria estudar, eu queria aprender a ler e a escrever de qualquer jeito, né? E minha mãe foi, falou com ela que meus irmãos trabalhariam para ela, para que eu pudesse estudar lá, já que meus pais não podiam pagar a mensalidade. Então meus irmãos pagariam a minha mensalidade com o trabalho. E assim elas negociaram e minha mãe chegou em casa muito contente, me dando a notícia que eu ia estudar. E eu fiquei muito feliz. Só que eu estava com um problema. Não sei se é porque meu cabelo era muito longo e a gente morava numa casa coberta e tampada de palha, de chão batido, né, muita poeira. E eu tive fiquei empestada de piolho, empestada mesmo de piolho. E coçava e criou umas feridinhas na minha cabeça e infeccionou porque a poeira, né, tudo isso, e infeccionou. Minha mãe pelou a minha cabeça para tratar dos ferimentos. Aí eu fiquei triste, porque tinha conseguido a vaga para me estudar, mas eu estava daquele jeito. Como era que eu ia para a escola com minha cabeça pelada, cheia de feridinha, de remédio, dessas coisas todas, né? Aí eu fiquei muito triste, eu chorei. Aí a minha avó tinha um lenço de seda muito bonito que ela usava, né, para quando fosse sair, né? Naquela época as pessoas usavam um lenço na cabeça, um lenço de seda muito bonito, né? E minha avó disse: eu lhe empresto meu lenço para você amarrar na cabeça e ninguém vai ver. Ninguém lhe conhece, ninguém sabe que você tinha o cabelão, então ninguém vai ver. Você vai para a escola com o cabelo amarrado com lenço. E eu fui, né? Primeiro dia, meus irmãos me levaram, e eu entrei na sala, lá entrei, fiquei acanhada porque os meninos tudo eram todos mais novos do que eu, né? E eu era a mais velha da sala, né? Muito acanhada, nunca tinha assim ficado num canto que tivesse tanta criança juntas, né? E eu muito acanhada. Aí o primeiro problema, a professora escrevendo na lousa. Eu disse, ela me botou lá atrás. Eu disse: professora, eu não estou enxergando a lousa. Eu não enxergo. Aí ela me botou na primeira cadeira, perto do birô dela. Eu fiquei sentadinha lá, né? Mas mesmo assim ainda não conseguia ver. E eu não sabia o que estava escrito, eu não sabia ler nem escrever. Eu não sabia o que estava escrito na lousa. E eu ia para bem pertinho da lousa para me tentar ver o que era que estava escrito lá. Porque eu não sabia, porque eu não sabia ler. E os meninos com raiva, porque eu ficava me levantando e indo até a cadeira, tentando desenhar o que eu via lá, desenhar no caderno, né? Do jeito que eu via lá, eu tentava desenhar no meu caderno. E eu ia ver letra por letra, voltava e desenhava. E eles começavam a implicar comigo. Eles pegavam o lápis, que tinha borracha na ponta, tacava na minha cabeça. Ai, aquele primeiro uma dor tão grande, porque eu estava com minha cabeça cheia de ferimento. E eles não sabiam, né? E as lágrimas escorriam, mas eu tinha que ficar quieta, porque se eu dissesse, eu ia passar vergonha.
Aí eu não falava nada. Eu queria ler. Eu queria aprender a ler e a escrever. E passou-se, eu acho que uns 3 ou 4 dias, eu nessa agonia. E minha professora implicava muito comigo, porque eu não conseguia fazer nada. Porque eu não sabia ler nem escrever. Então eu não conseguia acompanhar a turma. E isso, a professora implicava comigo, os meninos implicavam comigo. E eu vivia sem saber o que fazer. Na hora, meus sentimentos eu nem sabia o que era. Eu era muito criança, eu acho que eu tinha uns 9 a 10 anos, né? E quando foi uns 3 dias mais ou menos nessa agonia, na hora do intervalo, na frente, tinha as salas e na frente era assim, um espaço aberto e debaixo uns pés de cajueiro, do qual os meninos brincavam na sombra do cajueiro. E no pé dos cajueiros eles fizeram uns bancos de madeira. E eu fui e me sentei sozinha lá, vendo eles brincar. Veio uma turma de meninos passando por mim, e quando eles passaram por mim, eles puxaram o lenço da minha cabeça. Quando eles puxaram o lenço da minha cabeça, eles tudo pararam assim, gritando, e fizeram o maior alvoroço, porque viram a minha cabeça cheia de ferimento. E fizeram aquele alvoroço. E a dona da escola veio e me tirou dali, do meio daquela ruma de menino, me arengando comigo, mexendo comigo e fazendo algazarra, mangando de mim, rindo e me maltratando mesmo. Ela me tirou dali, pegou o meu caderno e disse que eu fosse para casa e só voltasse quando sarasse a minha cabeça. Eu passei, acho que uns 15 dias sem vir à escola. Quando eu voltei para a escola, já sem o lenço, mas o cabelo ainda nascendo. Mas eu já não tinha mais ferimento na cabeça. Já não tinha. Só que minha cabeça ainda estava quase que pelada, né? E eu fui, quando eu cheguei lá meu irmão me levou, me deixou na porta lá da casa e foi embora. E eu fui, me sentei lá na sala e fiquei esperando, né, a hora de começar a aula. E eu comecei a perceber que as mães vinham deixar os alunos, mas não iam embora. Ficavam lá, debaixo do pé de cajueiro, né? E eu vendo isso. Mas eu era muito criança para entender alguma coisa. Quando de repente a dona da escola chegou, me chamou e eu fui, aí estavam as mães, os alunos e na frente a dona da escola. E ela me chamou e disse: olha, você não estuda mais aqui no meu colégio, na minha escola. Porque as mães desses meninos não querem que os filhos delas se misturem com você. Por isso é que você vá para casa e diga à sua mãe que procure outro canto para você estudar. Porque aqui você não estuda mais. E mais uma vez, meu sonho de aprender a ler e a escrever foi adiado. Mas eu não desisti. Eu não desisti. Viu? Vocês nem sabem. Até hoje isso me emociona. Porque o que eu passei nesse momento eu não tenho como contar. Eu nunca soube. Eu nunca falei para minha mãe. Eu nunca falei para ninguém o que eu senti nesse momento. Foi muito doloroso. Eu só tinha 9 anos, mas foi muito doloroso para mim. Mas eu não desisti de estudar. Não desisti. E na próxima eu vou falar para vocês minha outra experiência com escola. Não foi tão ruim como essa, mas também eu passei um sufoco. Dessa vez eu vou parar por aqui, porque eu já estou muito emocionada. Até a próxima.